O senador Wellington Fagundes afirmou que o Brasil deve se dedicar cada vez mais a discutir o futuro. Durante a audiência da Comissão Senado do Futuro, nesta segunda, Wellington, que preside a comissão, disse que o país deve estar preparado, inclusive, para pensar uma sociedade sem parlamento, onde o próprio cidadão dita os rumos do país a partir de referendos tecnológicos. A audiência com o tema "Como as tecnologias de informação e comunicação podem impactar no processo legislativo" é a última de uma série de 4 encontros organizados pela comissão para debater o futuro do Senado Federal e as ferramentas necessárias para que a população possa participar efetivamente do nosso processo legislativo. A Comissão Senado do Futuro ela tem o propósito exatamente de projetar as futuras gerações, a melhoria da qualidade de vida e também o processo legislativo. Então, quando a gente usa todos os mecanismos de tecnologias disponíveis, claro que nós vamos estar aproximando muito mais as pessoas e essa é a nossa função aqui na Comissão Senado do Futuro. Aqui na comissão a gente tem que propiciar todas essas ferramentas, mas entender que nós precisamos continuar aqui no parlamento, não só presencialmente, votando as matérias, mas também, inclusive, recebendo as comunidades que vêm para cá. Para o professor de Direito da Universidade de Brasília, o primeiro passo a ser dado é compreender a regulação da internet e saber diferenciar as regras do mundo real da regulação do mundo virtual. Conscientização dos próprios parlamentares de que existem especificidades da regulação de um e de outro. E o segundo passo talvez seja o parlamento se permitir um maior diálogo, uma maior comunicação, um desenvolvimento de canais diretos com a população. Um dos temas desses seria, uma das possibilidades seria a ampliação, por exemplo, a utilização de meios tecnológicos para se ampliar, por exemplo, os projetos de iniciativa popular. Para o professor da Universidade Federal do Paraná e o especialista do Instituto de Ciência Política da UNB, é necessário dar continuidade a projetos que já existem, como é o caso do programa E-Cidadania e Jovem Senador, que asseguram a participação dos espectadores durante audiências do Senado Federal e na proposição de leis. E, por outro lado, corrigir o que é ruim. Então existe ainda muito problema na qualidade das informações, muitas vezes as informações não estão em formato de dados abertos, né? Muitas vezes essas iniciativas de participação, né, elas não se conectam muito com as demandas do cidadão, do eleitor, né? Então isso precisa ter muito investimento pessoal e inteligência coletiva, né, para aperfeiçoar esses processos que não conseguem conectar a ponta final dessa cadeia, que é o cidadão. Eu acho que basicamente a população tem que ser chamada a opinar. Como é que a população pode ser chamada a opinar? Colocando alguns indicadores básicos no site do Congresso, que os parlamentares abram, por exemplo, simples caixas de diálogo do tipo contato, denúncia, aqui está meu endereço, a minha fotinha, um fale conosco, qual é o problema que você vê no seu município, qual é o problema que você vê no seu estado, qual é o problema que você vê a nível nacional. Uma coisa do tipo, conte-me qual é o problema que você tem enfrentado atualmente.